Ela sobreviveu às ruas de Chicago vestindo farda, cumpria plantões noturnos e estava a poucos dias de conquistar seu mestrado. Então, a passos da própria porta de casa, tudo mudou em questão de segundos. 4 adolescentes, em uma sequência de assaltos, tomaram uma decisão que chocaria uma cidade inteira. O que veio depois não foi apenas uma investigação de homicídio, mas uma cadeia de confissões, batalhas nos tribunais e evidências que não paravam de se acumular. Se você está chegando agora no Sentença Final pela primeira vez, bem-vindo. Aqui a gente não pula nenhum detalhe. Cada prova, cada depoimento, cada reviravolta que mudou o rumo de um julgamento, tudo isso está aqui, organizado para você acompanhar do começo ao fim. E se você já faz parte dessa comunidade, seja bem-vindo de volta. Antes de começar, me diz uma coisa nos comentários. Qual cidade você está assistindo esse vídeo agora? Quero saber de onde vem cada pessoa que acompanha o Sentença Final. A oficial Ariana M. Preston tinha 24 anos e acumulava 3 anos de serviço no 5º Distrito do Departamento de Polícia de Chicago. Era uma mulher jovem, mas já carregava nos ombros a experiência de quem escolheu uma das profissões mais exigentes que existem. Naquela madrugada, ela havia acabado de encerrar mais um turno e ainda estava de uniforme quando chegou a South Blackstone Avenue, no bairro de Avalon Park, por volta de 1h40 da manhã. Estacionou o carro, desceu e esperava apenas entrar em casa e descansar. O que encontrou foi completamente diferente. Um Kia Forte vermelho roubado se aproximou da residência dela. 4 figuras vestidas de preto desceram do veículo rapidamente, já com armas em punho. Aquele grupo havia passado a noite inteira circulando pela cidade num carro roubado, procurando vítimas fáceis para assaltar. Quando avistaram uma mulher de uniforme na frente da própria casa, não recuaram. Não houve negociação, não houve aviso, não houve hesitação. De acordo com os promotores e com as imagens das câmeras de vigilância, 3 dos suspeitos correram em direção a ela simultaneamente. Os disparos começaram quase de imediato. Preston reagiu exatamente como foi treinada para reagir, sacou sua arma de serviço e revidou. A perícia balística confirmaria depois que tiros foram disparados de pelo menos 2 armas diferentes no local. Cerca de uma dúzia de estojos calibre 9 mm foram recolhidos pela equipe forense. O confronto durou segundos, mas foi o suficiente para mudar tudo. Ela foi atingida no rosto e no pescoço durante o tiroteio. 3 dos suspeitos correram de volta para o carro assim que ela caiu. Um deles voltou até onde ela estava e levou sua arma de serviço antes de fugir. O jardim da frente da casa dela se tornou o centro de uma investigação de homicídio. Um policial que respondia a uma ocorrência próxima se deparou com a cena e percebeu que havia uma oficial fora de serviço caída no chão. Sem esperar pela ambulância, ele a colocou na viatura e dirigiu em alta velocidade até o centro médico da Universidade de Chicago. Os médicos tentaram de tudo. Ela foi declarada morta pouco depois de dar entrada no hospital. Ela havia sobrevivido ao turno e foi morta a passos da própria porta. O sistema de detecção de disparos registrou o evento. Quando os policiais chegaram, encontraram Preston caída no jardim da frente, na esquina da 80 e Umst com Blackstone, pouco depois do horário em que ela havia chegado do trabalho. Os registros indicam que os tiros ocorreram por volta de 1h45, mas o corpo de bombeiros só foi acionado às 2h15. Isso porque a polícia já havia transportado Preston ao hospital em uma viatura antes que o chamado formal fosse feito. O legista confirmou que ela foi atingida múltiplas vezes. Agora, o que torna essa história ainda mais difícil de processar é o que ela tinha planejado para aquela mesma semana. Preston estava a poucos dias de se graduar na faculdade de Direito. Ela nunca pisou no palco para receber o diploma. Sua família o recebeu em uma cerimônia especial de reconhecimento, uma homenagem silenciosa a alguém que chegou tão perto do sonho sem conseguir tocá-lo. Antes de ingressar na corporação, ela havia se formado em Justiça Criminal pela Universidade Estadual de Illinois. Depois, mesmo trabalhando como policial, se matriculou na Universidade Loyola de Chicago para continuar os estudos. Ela não colocou a carreira em pausa por causa da faculdade e não colocou a faculdade em pausa por causa da carreira. Cumpria plantões noturnos e completava as tarefas acadêmicas durante o dia. Era o tipo de pessoa que não esperava as condições ficarem perfeitas para agir, ela simplesmente agia.
Os colegas a descreviam como equilibrada, disciplinada e comprometida tanto com o serviço quanto com o próprio crescimento. Entre os companheiros de farda, ela era conhecida como Princess P. O apelido vinha da personalidade calorosa, do jeito que ela abraçava as pessoas e sorria mesmo depois de turnos longos e exaustivos. Não era alguém que buscava holofotes. Era alguém que buscava fazer bem feito. Esse futuro foi interrompido por uma sequência de crimes praticados por 4 adolescentes numa única madrugada. Horas antes do confronto com Preston, o grupo já havia cometido uma série de crimes. A noite começou depois da meia-noite. Os 4 usavam roupas pretas e tinham o rosto coberto. O primeiro alvo foi uma mulher de 33 anos próximo à East 46th Street. Logo em seguida, roubaram um Kia Forte vermelho no quarteirão 4700 da South Indiana Avenue, o veículo que usariam pelo resto da madrugada. Depois, abordaram uma mulher de 29 anos à mão armada no quarteirão 10.000 da South Wallace Avenue. Na sequência, atacaram um homem que havia acabado de estacionar um Tesla no quarteirão 9100 da South Merrill Avenue. Cada crime acontecia em minutos. O padrão era claro. Se moviam rápido, escolhiam alvos vulneráveis e escalavam sem nenhuma hesitação. De acordo com os promotores, a namorada de um dos acusados havia pedido dinheiro para uma churrasqueira. Ela e outra mulher buscaram os 4 em um Dodge Avenger antes que os assaltos tivessem início. O que veio depois não foram atos isolados. Foi uma noite inteira e contínua de violência. Por volta de 1h42, depois de vários assaltos, o grupo entrou no quarteirão 8100 da South Blackstone Avenue. Preston havia acabado de chegar do trabalho e ainda estava de uniforme. Eles circularam ao redor dela e pararam na frente da casa. As câmeras de vigilância mostram 3 deles descendo e correndo em direção a ela. Um dos suspeitos, Joseph Brooks, declarou posteriormente aos investigadores que atirou primeiro quando viu Preston sacar a arma. O confronto durou segundos, mas as evidências deixadas para trás contavam uma história detalhada. Vários estojos, 2 armas diferentes envolvidas, a carregador da arma de serviço dela e o celular abandonados no local. Depois da troca de tiros, os suspeitos não pararam. De acordo com os promotores, eles foram até um terreno baldio próximo e continuaram circulando pela cidade em busca de mais vítimas. O Kia Forte roubado foi encontrado no quarteirão 7200 da South Rhodes Avenue por volta de 2, e tudo indica que foi incendiado intencionalmente para destruir evidências. Quando o sol nasceu, uma oficial de 24 anos estava morta, e uma cidade inteira queria respostas. Os acusados foram identificados como Jalen Frazier, 16 anos, Travel Breland, 19 anos, Joseph Brooks, 19 anos, e Jaquan Buchanan, 18 anos. O mais novo foi indiciado como adulto em razão da gravidade do caso. Os 4 responderam por homicídio doloso, roubo à mão armada e outros crimes relacionados ao tiroteio e aos assaltos anteriores. Os registros judiciais revelaram históricos significativos. Frazier tinha passagens pela polícia desde 2019 por roubo, havia cumprido liberdade condicional e acumulado prisões adicionais em 2020 e 2021. Buchanan tinha acusações anteriores de roubo e havia sido preso por sequestro agravado de veículo. Brooks acumulava 9 detenções juvenis e já havia sido classificado como infrator juvenil violento. Breland respondia a 8 casos distintos, incluindo porte de arma, furto de veículo, violência doméstica e até uma prisão por agressão a um professor. Apesar de todos esses registros, nenhum deles havia sido preso por longos períodos antes desse caso. Esse fato rapidamente entrou no debate público assim que os nomes foram divulgados. A investigação avançou rapidamente. Os detetives reconstruíram a linha do tempo usando câmeras de vigilância, leitores de placas, dados de celular e testes balísticos. O Kia roubado foi rastreado pelas câmeras e recuperado incendiado. Dentro de veículos ligados ao grupo, os investigadores encontraram cartões de crédito pertencentes às vítimas dos assaltos. Registros de localização de celulares os colocavam próximos às cenas dos crimes. O DNA adicionou mais conexões. As evidências se acumulavam em camadas, então veio uma virada inesperada. De acordo com os promotores, o suspeito mais jovem se gabou para um amigo sobre os assaltos e o tiroteio, chamando tudo isso de "meu trabalho".
Esse amigo entrou em contato com a polícia. A informação confirmava o que os investigadores já construíam por meio de evidências físicas e digitais. O amigo concordou em ligar novamente para Frazier no viva voz, na presença dos detetives. Durante essa ligação, os promotores afirmam que Frazier fez admissões adicionais sobre o roubo e o tiroteio, incluindo detalhes que ainda não haviam sido divulgados publicamente. As prisões vieram em sequência. Em menos de 24 horas, todos os 4 estavam sob custódia. O promotor descreveu o conjunto de provas como uma montanha. Um juiz do condado de Cook determinou a prisão preventiva de todos. O superintendente interino da polícia de Chicago, Eric Carter, se posicionou diante das câmeras para anunciar as acusações formais. Carter deixou claro que aquilo não havia sido um ato impulsivo isolado. Os investigadores haviam vinculado o grupo a 2 horas de crime contínuo antes de Preston ser atingida. Então o tribunal deixou a linguagem jurídica de lado e deu espaço para a dor real. "Estou aqui diante de vocês como mãe", disse Deon Moon após a audiência. Ela se descreveu como destruída por dentro, tomada de raiva e de perguntas sem resposta. Sua filha havia sobrevivido ao turno e foi morta do lado de fora da própria casa. E agora ela assistia a adolescentes serem indiciados por isso. À medida que mais detalhes surgiam no tribunal, a linha do tempo ficava ainda mais nítida. Os promotores afirmaram que um dos suspeitos abriu fogo primeiro quando Preston alcançou a arma. Brooks teria admitido ter atirado primeiro. Os documentos judiciais indicam que ela foi atingida no rosto e no pescoço. O sistema de detecção de disparos registrou o alerta às 1h42, mas os registros indicavam que os policiais não responderam imediatamente por causa do acúmulo de ocorrências no distrito. As imagens de vigilância mostram os agentes chegando pouco depois das DOIs acionados, em parte por um alerta do Apple Watch de Preston, que detectou um impacto compatível com uma queda. Enquanto os colegas corriam para salvar Preston, os suspeitos trabalhavam para apagar os rastros. Incendiaram o Kia Forte roubado, tentaram vender a arma de serviço dela. E o suspeito mais jovem fez uma ligação que se tornaria a peça central da acusação. A promotora assistente Annie McCord informou ao tribunal que Frazier havia ligado para um amigo perguntando se ele havia visto a notícia sobre a policial, morta, e disse que aquilo havia sido obra dele. O amigo não celebrou e não ficou em silêncio, foi direto à polícia. E ao ligar novamente para Frazier na frente dos detetives, novas admissões foram feitas, com detalhes que não tinham sido tornados públicos. Isso solidificou ainda mais o que os investigadores já acreditavam conseguir provar. As evidências não pararam numa ligação telefônica. Os promotores apresentaram imagens de câmeras, dados de localização de celular, balística, DNA e ainda contaram com o depoimento de 2 mulheres que haviam acompanhado o grupo durante os crimes. Fontes ligadas à investigação disseram que essas mulheres prestavam depoimento a um grande júri que analisava os indiciamentos. Uma delas chamou a atenção das autoridades quando ficou agitada ao tentar resgatar um veículo que estava sendo rebocado, o que acabou direcionando os detetives para os demais. No tribunal, as defesas reagiram. Em uma audiência pré-julgamento, os advogados de Breland, Buchanan e Frazier tentaram barrar o testemunho de um perito em armas de fogo. O argumento era de que a análise balística, que afirma conseguir relacionar balas e estojos a armas específicas, é subjetiva e carece de salvaguardas suficientes contra vieses. Citaram decisões recentes, incluindo uma no próprio condado de Cook, em que juízes questionaram a confiabilidade desse tipo de prova. Os promotores responderam trazendo uma perita do Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Aros. Ela testemunhou que as balas e os estojos recuperados no caso eram provenientes de armas específicas ligadas aos suspeitos. A defesa alertou que apresentar tais conclusões como certeza absoluta poderia induzir o júri a erro. A juíza decidiu que a prova balística não era nova nem experimental e era amplamente aceita nos tribunais. O testemunho foi mantido. Brooks, que havia tentado separadamente suprimir suas declarações à polícia, não fez parte dessa moção. Seu pedido para bloquear as próprias declarações já havia sido negado anteriormente. O caso seguia com audiências regulares. No início de 2026, nenhuma data de julgamento havia sido definida. As moções da defesa continuavam. Cada prova era debatida linha por linha.
A sala do tribunal frequentemente se enchia de policiais que compareciam não para intimidar, mas para se fazer presentes. Do lado de fora do tribunal, a dor não diminuía. Um ano após o tiroteio, familiares, amigos e colegas se reuniram na delegacia do distrito de Calumet, onde Preston havia trabalhado. Uma multidão parou para honrar sua memória. A mãe dela tomou a palavra mais uma vez e disse que acreditava que a filha estaria orgulhosa de ver o nome dela ainda sendo carregado adiante. Ela falou sobre uma nova missão: trabalhar por um amanhã melhor. Após a cerimônia, a família conduziu uma soltura de balões e dedicou um jardim plantado em homenagem a Preston na frente da delegacia. O gesto não era sobre encerrar um capítulo, era sobre se recusar a deixar o nome dela desaparecer. No funeral, policiais formaram fileiras nas ruas que levavam à Trinity United Church of Christ. Os uniformes preencheram o santuário. Os colegas a descreveram como empática e consistente. O comandante Tyrone Pendarvis contou que até o último preso que ela havia feito chorou ao saber da sua morte e disse que essa reação refletia como ela tratava as pessoas nos momentos mais difíceis. A prefeita Lori Lightfoot emitiu uma nota elogiando os detetives por agirem com rapidez na captura dos responsáveis. A rua dela em Avalon Park foi rebatizada em sua homenagem, fixando o nome dela permanentemente no bairro que ela serviu. A Universidade Loyola de Chicago criou uma bolsa de estudos em memorial para que futuros estudantes de Direito e Serviço Público pudessem continuar o caminho educacional que ela estava prestes a concluir. A família criou a fundação Peace for Preston, transformando a perda em mentoria e apoio para jovens da comunidade. Ao longo de todo o processo, as palavras de Dion Moon ecoavam. Ela disse que rezava pelas famílias dos acusados, mesmo enquanto exigia justiça pela filha. Questionou como alguém poderia se referir a tirar uma vida como se fosse simplesmente trabalho. A dor dela carregava raiva, mas também uma recusa em desumanizar. O caso permanece aberto na interseção entre evidência e emoção. O que começou como uma sequência de assaltos terminou numa perda que transformou uma família, um departamento e uma cidade. Se você chegou até aqui, deixa o like, ele ajuda o Sentença Final a crescer e a continuar trazendo casos como esse toda semana. Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está assistindo. A gente se vê no próximo.